falaremos do Galo aqui no debate. Diga lá, Abras, um abraço novamente, boa noite. Um abraço, boa noite. Para dizer que circula provável interesse que estaria indo Salt Lake, Estados Unidos, Savarino, 3 bilhões. Eu tenho contato com o presidente Sérgio Coelho, mas neste momento a delegação do Atlético está no voo fretado. O Galo deixou 2h da tarde, 6 horas aqui, enfim. O Atlético vai chegar 10 horas da noite. Mas a informação que se tem que o Savarino, aliás, o Atlético, ele não esconde, não que ele joga aberto, nós estamos vendendo Savarino, mas é que aparecendo uma proposta, isso é coisa já desde o ano passado, na época até em que o Cuca era o treinador do Atlético, teria revelado aquelas coisas todas, que qualquer situação de Savarino seria negociado. Tanto que o Atlético fez um investimento forte para cima do Ademir. Bom, a delegação do Atlético tá de volta para Belo Horizonte e o Atlético empatou ontem. E a gente acompanha o noticiário daqui, acompanha dali. O Atlético, eu condeno o segundo tempo do Atlético. Faltou gás, aí jogador buscando gás, aquela altitude, não sei o que, essa coisa toda. Uns entendendo que o resultado, eu entendo que o resultado ficou de bom tamanho. Pelo segundo tempo do Atlético foi de bom tamanho. Teve para fazer o segundo e não fez, levou empate no início e depois no segundo tempo teve até uma chance e aí o adversário teve outros. Agora, eu já manifestei o meu desejo, a minha história de ter este América hoje ganhando o Tolima. Embola tudo. Aí o Atlético tem 5, o Independente Del Valle tem 5, o América ganhando o jogo, ele encosta. Seria um bom resultado para o América e na terça-feira teremos o clássico Atlético e América. Atlético e América, terça-feira, na Arena Independência, onde está a equipe da Super para o jogo do América hoje contra o Tolima. O Atlético faz agora 3 jogos em casa. A situação do Atlético é cômoda, é tranquilo, mas o grande Lélio, apesar de ter uma experiência danada, sempre fala, Libertadores é um negócio complicado. E realmente, a Libertadores é complicado. Grande Lélio, eu sei que você estava muito ligado no jogo do Cruzeiro, mas claro que você deve ter visto alguns lances hoje, comentários daqui e dali, enfim. O que você achou no empate 1-1? Um abraço, seu Abras. Eu vi os melhores momentos, né? Você fazer uma análise em cima ali de 3-4 minutos é complicado, mas o Atlético realmente teve algumas oportunidades que não pode perder na cara do gol. Até o Hulk falou, a gente tomou uma decisão errada ou outra, inclusive ele, né? No lance que ele poderia ter passado para o jogador melhor colocado, mas buscar um ponto lá não é tão ruim, tem a altitude e tem o time do Independente Del Valle, que não é um time ruim. E aqui o jogo da volta também promete ser muito complicado. Esse time aí, 2 Libertadores atrás, claro que não são os mesmos jogadores, mas sapecou 5 no Flamengo lá. Entendeu? Então, é um resultado bom diante de um cenário ruim, principalmente na etapa final que vocês relataram ontem durante o show de esporte da Super, seu Abras. Agora o detalhe que eu observei, engraçado, aquela história, ainda tem em algum lugar essa coisa, aquela pressão de Libertadores, né? Coisa que a gente já sentia anos atrás. Eu acho que a Conmebol, ela tomou algumas decisões, fazendo uma aproximação de dirigentes na véspera do jogo. Eu conversei com o presidente Sérgio Coelho, que está chefiando a delegação, na segunda-feira, um jantar entre eles, coisa que vai acontecer aqui também, esse tipo de coisa vai dando assim mais tranquilidade pro espetáculo. E outro detalhe também, os estádios. Ontem a gente observava o campo do Independente Del Valle, que está a 40 minutos no centro de Quito, e a tranquilidade, o gramado, teve um jogador que buscou uma bola, um pedaço da grama, mas belíssimo, não teve pressão, não existe uma pressão, tranquilidade, 1-1. Deixa eu falar agora do futuro do Galo, com a delegação chegando às 10 horas da noite. Jogadores são liberados e amanhã, 10 horas da manhã, haverá treinamento, amanhã quinta, haverá treinamento na sexta,
pela manhã e à tarde, voo fretado, o Atlético vai para Goiânia, onde joga às 18h30 contra o time do Goiás, que está em crise. Perdeu, tá perdendo de 3-0, ficou 3-2, perdeu pro Avaí na segunda-feira. E Jair Ventura tá lá, a situação, mas tive contato há pouco, mandando algum noticiário do Atlético a pessoa, os amigos lá de Goiânia. Jair, a cobrança tá meio forte, tá meio complicada lá. O Atlético vai ter uma situação. Agora eu te pergunto, Léo. Esse negócio do homem ficar mexendo. Vamos poupar. Antigamente o Cuca não poupava, chegou a Libertadores, foi campeão, depois chegou a vice. Negócio de. Eu não sou muito negócio de. Você pode poupar 2 ali, o CK tá mais aqui, tá mais pra lá e tal. Mas você vê o Hulk, por exemplo, que ele correu ontem 45 minutos, final de jogo, ele deu um pique violento, pô. Tem muita gente que condena, né, esse rodízio que o Turco tá fazendo. Eu entendo da seguinte maneira, que ali, a partir de agosto, né, principalmente na reta final, vai ser o mesmo time quase que sempre. É uma ideia dele. Mas aqui realmente a gente não está muito preparado para conviver com esse tipo de coisa, não. Então já tem ali uma bronca ou outra, né? Principalmente por causa desse rodízio, acha que perde o entrosamento. Eu, com sinceridade, depois que o Jorge Jesus veio para o Brasil, e ele deixou uma lição muito grande, né? O jogador tem que descansar depois do jogo. Mas ali ele teve, como o Turco, teve também um período de preparação. Eu acho que está na hora dele, né, manter principalmente ali pelo menos 8 jogadores, 9, quem sabe. Ele tem mexido bastante e me parece que para sábado a história não vai ser muito diferente não, viu, seu Abras? Eu também acho que não. Agora é aquela história, né? Você mexe, por exemplo, contra o Coxa, meteu 2-0. Aí de repente a coisa engrossou, ele volta com os caras titulares e fica no que tá. Todos sabem a consideração, não em termos de contato, essa coisa, não, pelo que eu sei, do ambiente criado dentro do Atlético, dele, do Turco, que é um cara que inspira muita confiança. A gente tem os canais dentro do clube, é um cara sensacional, é isso e aquilo, baita de um cara, joga aberto, enfim, não sei o quê. Só que eu acho que ele tem poupado em tipo de setor, por exemplo, tem mexido demais. Muito bem. O Atlético, então, essa história chega, tem treinamento amanhã, treinamento na sexta e embarca na sexta à tarde. Aí vai pegar o Goiás. Em termos de Libertadores, o Atlético tem o América, tem o Coelho, na terça-feira que vem. Depois ele vai ter, no dia 19, o Independente del Valle, no dia 19, 7 da noite, Mineirão, e depois tem dia 25, Tolima, 21 horas também no Mineirão. Um abraço, até lá.